Estão preparados para a primeira rodada dos clubes brasileiros? Vocês que torcem para os clubes e vocês que vão secar os clubes brasileiros, seus rivais, vocês estão preparados logo para a primeira rodada? O Palmeiras, por exemplo, no domingo, 7 da noite, encara o Porto. Jogo chave, visando a liderança. Se espera que Palmeiras e Porto briguem pela liderança do grupo. Então já é jogo chave, logo na estreia. O Botafogo enfrenta um time que, se ele não ganhar do Seattle Sounders, esquece o Mundial, porque na sequência vem PSG e Atlético de Madrid. Então tem que estrear com vitória o Botafogo se quiser sonhar com a dura missão de passar de fase. O Flamengo encara o Esperance. E por que eu acho esse jogo chave também para o Flamengo? Já que o Chelsea desponta como o bicho-papão, na teoria, pelo menos, do grupo, o Flamengo vai duelar contra o Esperance e contra o Seattle. A gente vai saber o nível desses times no Mundial, para ou desafiar o Chelsea ou ser um segundo colocado. Então, assim, já é um jogo tenso também, na minha opinião. O Fluminense encara o favorito do grupo, que é o Borussia Dortmund. Já pensou começar o Mundial surpreendendo os alemães logo de cara? É decisão para todo mundo, né? Decisão para todo mundo. Decisão para todo mundo. Pode ser de quem está pensando em ficar em primeiro, como o Palmeiras no grupo do Porto, o próprio Fluminense com o Borussia, Flamengo. E o Botafogo, de fato, vencer esse jogo e depois encarar as duas primeiras que vão vir pela frente, de repente tirar ponto de um e classificar em segundo. Tudo é possível. Eu estou numa expectativa muito boa também dos clubes brasileiros de pelo menos passarem, todos eles passarem para a segunda fase do campeonato. Até o Botafogo? Até o Botafogo eu estou numa boa esperança, porque é final de temporada para eles, como eu falei. É final de temporada para eles. Não sei como vai chegar, principalmente o Paris Saint-Germain nesse campeonato, nessa competição. Tudo, ganhou tudo, a gente não sabe. Né? O Dembélé, pelo que eu vi, é um que já não vai jogar esse jogo. Então, assim, é uma esperança mais pro Botafogo. Aí o Botafogo consegue vencer o primeiro jogo, o time chega com confiança para um segundo jogo, que tudo pode acontecer, é um jogo só. É isso, mas que essa questão do Paris Saint-Germain eu também estou bem curioso. Eu acho que se a gente olha a formatação desses clubes, a gente vai olhar, por exemplo, o Real Madrid. Precisa dar uma resposta. O Manchester City precisa dar uma resposta. O Paris Saint-Germain é um time maravilhoso, mas ganhou tudo. Realmente pode acontecer um relaxamento ali, uma desmobilização para essa competição. E aí, cara, em 90 minutos, tudo pode acontecer. Você tem uma bola ali que você consegue escapar, faz um golzinho, se fecha depois. É esse tipo de jogo. Por mais que não seja a característica do Botafogo, não dá pra gente achar que vai encarar PSG e Atlético de Madrid de peito aberto, porque tem mais qualidade do lado de lá. E tudo é teoria, né? Tudo é teoria, assim, a gente fala no papel os caras são melhores, né? De repente o Paris Saint-Germain é bem melhor, mas é teoria. Dentro de campo, quando o juiz vai lá e apita, começa o jogo... É bom ou ruim não começar contra a PSG ou começar com o jogo em tese mais acessível para o Botafogo? É melhor começar pelo mais acessível. Também eu acho, claro. Concordo. Eu só não tô tão confiante quanto o Felipe Melo. Eu acho que vai ser tudo muito complicado, independente de quem os times brasileiros irão enfrentar. E aí eu coloco tudo no mesmo pacote. E se o PSG empatar com o Atlético, possível, perfeitamente plausível, o Botafogo vence, ele vai como líder do grupo, cara. Vai grandão já pra segunda rodada. Mas veja bem, não estou falando que não vai ser complicado. Pelo contrário, complicado vai ser e não tem como não ser acho complicado. Que pra todo mundo ali. Vai ser complicado para todo mundo, mas eu tenho esperança e estou numa boa expectativa para que os clubes brasileiros possam se classificar. É óbvio, como eu já falei em outros programas, que quando se tratando pelo menos do Botafogo, que tem PSG e Atlético de Madrid, é mais difícil, mas tampouco é impossível. Assim, a nossa experiência de mundiais, né, de 12 para cá, desde que o Corinthians se tornou o último time campeão mundial e o último time sul-americano a bater um europeu em competição oficial, eu estou habituado, eu preparo o meu espírito, não para projetar duelo de brasileiro com europeu, porque eu acho que são mundos muito diferentes. Realmente eu não tenho um grande otimismo quando a gente pega os principais times da Europa. Eu acho que a nossa realidade mesmo é duelar de igual para igual contra os melhores times da Ásia, os melhores times da África. Eu acho não, isso é informação, né? Basta ver o Mundial de Clubes. O Felipe jogou o Mundial de Clubes em que o Palmeiras, do Abel, foi derrotado por um campeão de CONCACAF, o Tigres, e depois perdeu nos pênaltis para o Al Ahly, mas, André, gigante do futebol africano. Desculpa, mas esse aí, acho que não vale essa comparação. Por quê? Porque foi na época da pandemia. Essa foi bem pesada para o Palmeiras. O Palmeiras veio de uma pandemia, o Palmeiras acabou o campeonato, viajou, ficamos presos no hotel, não tivemos tempo para descansar e nem tampouco para o fuso horário,
porque quando começamos começou os jogos, nós ainda estávamos, era de noite, nós estávamos acordados, era 6 horas da manhã que estava o sono, sabe? E eles ali tudo bem preparados, nós não tivemos tempo hábil para preparação, né? Aí acabamos perdendo o primeiro jogo, o segundo perdemos no pênalti também. Então, assim, depois quando eu tenho a oportunidade de voltar com o Fluminense, tudo é diferente. Nesse ano, depois do Mundial, nós voltamos e jogamos ainda a final da Copa do Brasil. Então foi um ano muito atípico, muito complicado. Mas você vê, o Flamengo também caiu em semifinal. Sim. O Atlético Mineiro caiu lá atrás. O River do Marcelo Gallardo. O Botafogo. O Botafogo agora. O Atlético Nacional da Colômbia caiu em semifinal. Por isso que assim, o histórico tem me mostrado que a nossa realidade é duelar mesmo, em jogos muito equilibrados contra os melhores times da Ásia, da África. Eu acho... Pode... Não, vai lá, Aline. Eu acho que a gente está mais longe dos europeus, né? E quem estava lá embaixo dos outros continentes estão mais próximos da gente. E por isso que eu acho que não vai ser fácil para ninguém, não é só contra os europeus, assim. Eu acho que vai ser complicado para todo mundo. É claro que a gente não sabe como os europeus vão chegar para ser final, né? De temporada. Muita mudança também de treinador. Muito treinador acabou saindo. Então é um trabalho novo que nem começou ainda, tá nessa preparação. É claro, tem tudo isso. Mas olhando o futebol hoje em dia, eu vejo honestamente que existe essa diferença da gente pro europeu, mesmo a gente tendo esse ponto de interrogação de como vai chegar nesse momento, e uma aproximação dos outros continentes próximos aos brasileiros. E mais uma vez eu vou repetir, para mim vai ser complicado para todo mundo, não é só para brasileiro, não é só para, enfim, é a minha concepção sobre o que vai ser esse mundial, mas que a gente torce, óbvio, e quer ver os brasileiros passarem, tem total expectativa sobre isso, mas eu acho que vai ser bem complicado. Complicado vai ser, mas eu tenho assim otimismo para a classificação dos clubes brasileiros, porque eu concordo, o pessoal da Ásia, aqueles outros times estão mais próximos das equipes brasileiras, nós estamos um pouco mais longe, de fato, das equipes europeias. A primeira prateleira, né? Exatamente. Isso aí. Palmeiras e Porto é diferente de Flamengo e Chelsea, de Botafogo e Atlético de Madrid. Exatamente. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Borussia Dortmund jogar, e apesar os últimos jogos do Borussia no Campeonato Alemão ganharam, mas quando eu vejo assim, antes estava passando um tempo de muita dificuldade, perdia para times assim que eram considerados pequenos, sabe? Quando eu vejo o Manchester City chegar na final e um Wembley contra o Crystal Palace e não vencer o jogo, sabe? Assim, o futebol é isso, não tem uma ciência exata, tudo pode acontecer, e quanto mais num jogo, se você tiver um time bem armado defensivamente, como eu falo, passa 15, 20 minutos, os caras não fazem gol, a gente não sabe como é que vai estar o psicológico desses atletas, o cansaço físico e mental desses atletas que chegaram e conquistaram. Então, assim, é um momento que pode acontecer, né? Quando nós vimos o São Paulo sendo campeão do mundo, o Corinthians sendo campeão do mundo, ninguém esperava tão pouco que o Corinthians fosse ganhar do Chelsea. O Corinthians foi lá e ganhou do Chelsea. Então, assim, um jogo tudo pode acontecer de fato. Eu só sei que vai ser um torneio espetacular, que vocês vão acompanhar todos os jogos no Sport TV e aquele friozinho na barriga já tá batendo, tanto dos torcedores quanto dos secadores. Porque é isso, cara, ele vai mexer com o Brasil inteiro, né? De quem torce e por quem seca os times que lá estarão. Tem um detalhezinho, o Felipe citou o Dortmund, e é pros dois lados, né? Porque, cara, o Dortmund deu um calor no Barcelona nas quartas de final, que o Barcelona passou por um triz, basicamente, né? Pressionou até o final do jogo o Barcelona, explorando as costas da defesa do Barcelona. Então, assim, é muito difícil de fazer um prognóstico. É claro que a racionalidade diz pra gente que há uma diferença gigante. A gente pode colocar uma primeira prateleira ali com o Real Madrid, com o Manchester City, com o PSG, com o Atlético de Madrid, até Internacional. Bayern, né? A Internacional. O Chelsea também, né? Chelsea também. Quarto colocado na Premier League, né? City, a própria Juventus. Então, assim, Inter de Milão. Essa é a primeira prateleira. Se você fosse me perguntar, se eu tivesse que apostar no bolão, eu acho que eu colocaria ali essas 7, 8 equipes que eu falei, como as equipes que chegariam às quartas de final. Mas a gente, por exemplo, está citando a Copa do Mundo de Clubes. O que acontece na Copa do Mundo de Seleções?
Toda vez tem uma zebra, cara. Marrocos chegou na semi, Croácia foi vice em 2018. E por que tem? Porque é um campeonato único, que acontece ali num período da temporada onde muita gente chega desgastado, muita gente chega com a barriguinha cheia já, de ter conquistado muita coisa. O PSG é um grande exemplo. Vamos ver como é que o PSG vai reagir a essa competição. Óbvio, o Luiz Henrique é um grande treinador, tem grandes jogadores ali, ele pode fazer a galera se mobilizar. Mas também pode acontecer de entrar, né, a meia trava. Conclua, Felipe, pra gente voltar ao assunto da nossa presença aqui, que é a seleção brasileira, que o Mundial mexe com a gente mesmo, mas conclua. Isso que você falou, né? Os caras podem chegar lá também, irmão, ganhamos e continuamos com fome de vencer, todo mundo com psicológico, né? Eu tô tranquilo, vamos chegar lá e vamos jogar e vamos dar show. Pode acontecer isso também. A gente pode esperar um Paris Saint-Germain que chegue lá e dê show, né? O que de fato é mais fácil de acontecer, né? Eu acho muito mais fácil um elenco onde reúne grandes astros do futebol e que estão vivendo um ótimo momento com a confiança super elevada, é mais fácil eles chegarem lá mesmo cansados e fazerem um bom campeonato. E imagina a fome do Real Madrid estreando o treinador, depois de ver o Barcelona brilhar no Campeonato Espanhol, vai estar treinador, do Mbappé ver um monte de rival superá-lo em corrida por prêmios individuais, e esse cara tem uma chance, pô, se eu botar o Mundial embaixo do braço, podem ser que lembrem de mim no final do ano. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive Sim. O Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio, eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas. A vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele. Mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos, ele pertence ao Milan, jogou a última temporada alguns jogos emprestado ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse, as conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan, ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção, e inclusive em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu particularmente acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu particularmente acho, assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vinícius? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam, como que ele joga no setor ofensivo? Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação. Mas seria ali para o Michael? Exatamente, atacante de lado. Não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou Copa do Mundo, isso precisa ser
estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no campeonato italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico, aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no campeonato italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? Não, vale a pena? Porque assim, não passou num exame. Tem histórico de lesão. Isso esse ano jogou pouco, inclusive esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro. Ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, eu concordo com o Veneno no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro. Mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso para mim é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo nesse primeiro momento. Porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, pra ser honesto, é um jogador, no futebol europeu, é um jogador mediano. Ele não é um jogador destaque, ele não é meu Deus, ele já teve uma temporada maravilhosa. Isso nunca aconteceu. No futebol europeu, ele é um jogador mediano. Vamos começar pelo fim, vamos começar por essas possíveis negociações, depois a gente fala de Jorginho, de Gerson e de Copa do Mundo de Clubes. Carrascal te agrada? Flavinho é bom jogador, é grande, tem força, tem um bom controle de bola. Andei dando uma pesquisada sobre o Carrascal, não conhecia. Só que acho que a galera tá meio equivocada achando que ele faz a função do Arrascaeta como o Arrascaeta faz. Ele conduz muito mais, ele chega muito mais do que transita. O Arrasca transita muito bem entre as linhas. A gente vê o Arrascaeta se mexer muito bem, meio que sumindo da marcação, aparecendo sozinho. O Carrascal é um cara mais de buscar a bola, de controlar, de carregar, forte, grandão, né? 1,80 m que ele tem, consegue dividir. Ele tem mais força, o Carrascaeta tem boa velocidade pro tamanho que tem, mas acho que é um jogador diferente, né? Dizem que ele joga pelos lados do campo. Pelo que vi, não tem feito essa função com muita regularidade, tem jogado mais por dentro, lá no Dínamo. É um bom jogador, só que não sei se vem para suprir a necessidade que o Flamengo pode ter nesse momento. Ô, Gabi, como é que você tem visto essa movimentação do Flamengo na janela? Então, eu acho muito difícil encontrar alguém no nível do Arrascaeta, né, aqui pro futebol brasileiro. O Carrascal, como o Fernandão falou, ele é polivalente, assim, joga tanto pelo lado, tanto como ponta, tanto como meio armador. Então, acho que ele, para ser um substituto do Arrascaeta, para sentar um pouquinho no banco de reservas e o Felipe Luiz utilizar ele em algumas ocasiões, não vejo uma contratação tão ruim assim não, Flávio. Para ser um substituto do Arrascaeta. Agora, me surpreendeu o Thiago trazer que o Jorginho queira atuar como camisa 5 pelo Flamengo. Acho um pouco difícil, tem o Pulgar ali que está jogando muito bem na equipe do técnico Felipe Luiz, vem de boas atuações, então acho um pouquinho difícil o Jorginho utilizar a camisa 5 no Flamengo. Agora, essa situação do Carrascal, acho que para ele sentar no banco de reservas e o Felipe Luiz usar ele em algumas ocasiões, acho que talvez valha a pena, é um investimento. Vamos ver o que vai acontecer, porque 15 milha de euros vai ficar no banco. E ainda tem o temperamento do Carrascal também, que não é esse cara todo. Que coisa, ele costuma... O Fernandão falou que o Arrascaeta às vezes some e aparece. O Carrascal só some e depois desaparece. Ele não aparece, não. Ele não aparece. Agora, Gabi, você trouxe a questão do Jorginho e é um tema também que a gente precisa debater, né? Porque eu lembro que na semana passada o GV me perguntou aqui, eu falei, cara, pra mim o Jorginho jogava melhor como 8, como segundo homem do meio campo. Mas ele mesmo disse na entrevista que ele prefere jogar de 5. De primeiro volante. Só que, não, como é que vai fazer com o Pulgar? O Felipe Luiz é apaixonado pelo Pulgar. E, assim, merecidamente, porque o Pulgar tá jogando muita bola. E aí? Joga Jorginho, fica no banco, como é que faz? Olha, eu tenho uma visão do Jorginho do Arsenal, né? Muito mais do Arsenal do que da seleção italiana, que ele joga de primeiro mesmo na seleção italiana. Mas é bom a gente lembrar que lá a seleção italiana joga com 3 zagueiros. Isso.
E aí você não tem tanta necessidade de ter mais alguém por dentro dividindo essa função, até porque a gente sabe que o zagueiro canhoto do lado esquerdo, que eu não vou me lembrar o nome, sai muito... Bastoni. Que foi pro Arsenal. Não, esse é o Calafiori. Calafiori. Nosso querido Premier League, sabe tudo. Eu conheço, esse eu conheço. Sai muito, né? Faz bem essa função, até de lateral esquerdo no Arsenal ele faz isso. E o Jorginho faz essa função de primeiro. No Arsenal ele já jogou algumas vezes de segundo e me agradou, até porque ele tem um bom controle perto da área, ele consegue organizar bem, encontra bons espaços, né, entre as linhas adversárias. No Flamengo é um pouco diferente. A intensidade que o Pulgar emprega no jogo, tanto ofensiva quanto defensiva, é muito necessária para o jogo que o Felipe Luiz quer fazer. E aí o Jorginho, chegando de uma outra cultura, fazer o que o Pulgar está fazendo, acho um pouco mais difícil. Vamos ver o que o Felipe vai fazer. Ele gosta muito do Pulgar, como o Flavinho falou. O De La Cruz é um cara que tem dificuldades físicas. O histórico dele no Flamengo já diz isso. Então, acho que encaixa muito mais jogando de segundo, onde o De La Cruz pode deixar uma lacuna que tem sido deixada durante o tempo, a gente tem visto acontecer, do que tomar essa vaga do Pulgar de primeiro homem, o que é muito difícil. O Pulgar, na minha opinião, você que tá chateado, ele pode me xingar, é o melhor primeiro volante do Brasil. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados.